Fala galera, Cadu na área. Pessoal, acabou agora lá em Salvador, né? A quebra de um tabu, né? Mais um que o senhor Zubeldia consegue bater, certo? Que foi a primeira vitória de Rogério Ceni, né? Contra o São Paulo, né? Rogério Ceni que até hoje em 9 jogos nunca tinha vestido São Paulo. Hoje, para surpresa de pouca gente, tá? Porque a mim não surpreende em nada, vence o São Paulo, né? Bahia 2, São Paulo 1 e quebra aí o tabu, tá? Mas assim, mais do que essa quebra de tabu, mais do que mais uma derrota, né, a gente tem que falar novamente, cara, de uma atuação pífia. A gente tem que falar mais uma vez de um time que é muito mal treinado. É um time que não entra em campo para vencer, né? E quando você não entra em campo para vencer, cara, você tá próximo da derrota. Você tá muito mais próximo da derrota do que da vitória, né? Então, cara, vamos falar nesse vídeo agora sobre mais essa vergonha do São Paulo, né? Então peço pra você, tá chegando agora no esse canal, já deixa seu like, tá? Se inscreve aqui se ainda não for inscrito e deixe seu comentário. Né? Você tá preocupado com Série B? Essa é a minha dúvida para hoje com você. Porque se não tá, meu amigo, você devia estar, tá, né? Se você não tá, você devia estar. Tá. Assim, o futebol do São Paulo é patético. Tá? O futebol do São Paulo é ridículo, cara. Coletivamente é um horror, é um horror. É nojento ver o São Paulo em campo. A gente teve hoje aí uma partida muito boa do Luciano. Eu achei aí que foi o destaque do jogo, né? Não só com alguns passes, com o gol que ele fez de pênalti, né? Mas com a entrega, com a raça, com a briga. Mas, cara, é pouco, cara. É quase nada, sabe? É tipo uma gotinha, um grão de areia no meio de nada, né? Um amontoado de nada que é o time de São Paulo. Primeiro tempo, vamos começar por partes, né? Cara, o primeiro tempo foi assustador. O primeiro tempo era ter sido uns, sei lá, cara, uns 4-0 pro Bahia, né? O Rafael fez lá 3 intervenções maravilhosas, né? Uma numa falta lá, que ele fez uma excelente defesa. Aí, num outro lance, né? Onde o operador esse milagre, né? O primeiro aí numa cabeçada, aí faz uma defesaça também. Aí num rebote, o jogador do Bahia bate cruzado e ainda salva com a perna aí. Que a bola toca na trave ainda, né? Sensacional. Sensacional. Mais uma vez o Rafael salvando, que era um amasso do Bahia. Primeiro tempo parecia assim, ó, cara, que era o Bahia contra o time B da Inter de Limeira, sabe? Ah, puta, um time do interior aí de São Paulo que acabou de subir pra série A do Paulistão e, puta, tá enfrentando o Bahia lá em Salvador, sabe? Parecia isso. Nem no Campeonato Baiano, eu acompanhei alguns jogos do Campeonato Baiano, porque eu gosto muito de futebol, mas nem no Campeonato Baiano eu vi tamanha postura tão covarde e bunda molice tão grande como é vindo do São Paulo no primeiro tempo de hoje, na Fonte Nova. O primeiro tempo de hoje, cara, foi algo assim. Era pra demitir ali o técnico, né? Aliás, o técnico, pra variar, não tava em campo hoje, porque tá suspenso mais uma vez. Tem gente que aplaude, tem gente que acha legal, tem gente que acha bonito, né? Ele vibra muito, Cadu, ele vibra muito, por isso que ele vive suspenso. E aí o auxiliar dele, cara, é da mesma laia dele. Né? O tal do Max Cubeiras aí, cara, é da mesma laia dele. É um cara que demora pra mexer no time, é um cara que não tem convicção. Cara, de novo aquela dobra de laterais ridícula, né? De novo você entra com essa dobra de laterais ridícula. Não tem por que jogar o Wendel e Enzo, tá? Não tem por que você dobrar o lateral assim dessa forma. Isso é, cara, é nojento, tá? É nojento. E aí, cara, o São Paulo sai no lucro, tá? O primeiro tempo foi esse. São Paulo saiu no lucro com 0-0, né? Aí vem o segundo tempo e o Bahia segue em cima, meu irmão. O Bahia segue em cima. Né? Pra não falar que o São Paulo não fez nada no primeiro tempo, só quero comentar uma jogada aqui. Foi uma ótima bola pifada ali do Luciano, né? Uma bola que ele domina ali no meio, avança, dá maravilhosamente, deixa o Rian Francisco na cara do gol e o Rian Francisco bate para fora. Tá? Foi a única chance do São Paulo no primeiro tempo, meu amigo. Eu quis citar aqui, até porque eu acho que o Luciano foi melhor em campo, então eu acho importante falar desse lance. Né? Mas tirando isso, cara, o São Paulo não fez nada, nada. Aí no segundo tempo vem, o Bahia segue em cima, né? E aí, numa jogada ali pela esquerda, o Eric Puga jogou uma partidaça, jogou muito bem o Eric Puga, apesar de ter perdido um gol na cara ali também. Ele dá o cruzamento, ele rouba a bola, né? Time de São Paulo. Aí dá o cruzamento ali, o Ian José, na vez do ex, chega cabeceando ali, sozinho, sem marcação também. 1-0 pro Bahia, né? Nisso, cara, o São Paulo segue tropeçando na bola, segue tendo uma dificuldade tremenda, segue patético, segue, né, cara? Assim, boa parada o São Paulo não tem. É outra coisa que eu já cansei de me queixar nesse canal. Até desgasta, assim, a gente fala sempre a mesma coisa. Não, o São Paulo não tem boa parada, cara. Tanto em bola cruzada, como falta direta. Né? É assim, é inútil. É inútil, né? Raramente o São Paulo ganha uma bola de cabeça, raramente os caras acertam um cruzamento.
né, falta direta, então não tem um batedor de falta direta. Mas assim, cara, é entregar a bola pro adversário, sabe? Fazer falta contra o São Paulo é pegar a bola de volta, porque o São Paulo vai entregar a bola de graça para você, né? Então assim, o São Paulo, com todas essas dificuldades que eu tô falando no jogo, né? Até que o Enzo Dias faz uma besteira, né? Eu ir na esquerda, eu ir uma ataque do Bahia, eu ir pela direita, né? Ele chega, faz um pênalti infantil, pênalti claro, né? Pro Bahia, aí o William José na cobrança, 2-0, tá? Meu amigo, vou ser sincero com vocês, o São Paulo não faria nenhum gol. Né? O São Paulo não faria nenhum gol. Mas quis o destino, né? Quis o destino, que numa descida também do lado direito ali do Lucas Ferreira, o Lucas Ferreira fez uma partida horrorosa, uma medonha a partida do Lucas Ferreira, né? Mas ele consegue sofrer um pênalti lá do jogador do Bahia, né? Do Jean Lucas, acho que comete pênalti nele. Pra mim, pênalti claro também, né? Em cima não teve nada. À primeira vista eu falei, porra, o São Paulo ganhou um pênalti. Né? À primeira vista eu pensei isso, porque não tinha nada em cima, né? Mas depois o VAR chamou lá, não sei o que, e mostrou que teve um toque embaixo, né? Um totozinho ali na perna do Lucas Ferreira. Realmente foi pênalti por esse totozinho embaixo, né? E aí no pênalti, o Luciano, que era o melhor em campo, já bate, né? Quase perde ainda, bateu ali meio mal, bateu meio no meio aí, não sei. Mas ainda assim a bola entrou, né? Passou ali no meio das pernas do Marcos Felipe, que tinha caído pro lado aí, e diminuiu 2-1, tá? Aí, cara, depois, né, tem aquela falsa sensação de abafa, né? Não, o São Paulo vai pra cima, o São Paulo vai tentar empate, cara. Não ia, tá? O árbitro deu acho que 8 minutos de acréscimo. Se ele tivesse dado 16 minutos de acréscimo, o São Paulo ainda não teria empatado o jogo. Vamos ser honestos aqui, tá? O São Paulo subiu o dia com a bola rolando e não faz gol, meu amigo. Não faz gol, cara. Não cria, não sabe, não. Né? Que nem no primeiro tempo falei do gol perdido pelo Rian Francisco, né? Mas, cara, foi a única chance, né? E, cara, o São Paulo, já falei aqui, o São Paulo não tem o Haaland no ataque. O São Paulo não tem o Ronaldo Fenômeno no auge, cara. O São Paulo não tem o Romário no auge, né? Então, assim, se o São Paulo criar uma chance de gol, provavelmente vai perder, tá? Seja o André Silva, seja o Rio Francisco, seja o Ferreirinha, seja, cara, a maioria dos caras do São Paulo vai perder se só tiver uma chance de gol, né? Porque o São Paulo, cara, não tem nenhum cara que é letal. Não tem nenhum jogador fora de série aí. Vocês entendem? Mas tem vários jogadores que são bons, né? O Luciano eu acho bom, o Rio Francisco eu acho bom, o Ferreirinha mesmo que tá jogando eu acho bom, né? Mas esses caras não são letais, meu amigo. Esses caras não são o Romário na Copa de 94. Não são, porra. Você não pode criar uma chance e esperar que o cara guarde, né? Aí o cara não guarda, você fala, perdemos porque o Rio Francisco não guardou. Vocês entenderam? Não pode ser assim, cara. Perdemos porque o Ferreirinha, né? Era assim como era na época do Caleri, que também não é nenhum craque, né? É assim como é com o André Silva quando ele joga. Cara, não vai marcar. Pro André Silva marcar um gol, você tem que criar 8 chances pro André Silva. Vocês entenderam como que é a mecânica? Cara, pro Rian Francisco marcar um gol, você tem que criar aí umas 4 chances pro menino. Não vai marcar com uma chance só. Entendeu? É muito difícil. E o que acontece é que o time dos Meio-Dia não cria essas chances. Ele joga por uma bola. É um time que entra em campo para empatar, né? É um time que se sair com 0x0 todos os jogos ele sai feliz. Só que o adversário não, meu amigo. O adversário joga, como o Bahia jogou hoje. O adversário não entra em campo para empatar em 0x0 todos os jogos. São Paulo, os Meio-Dia entra. Vocês entenderam onde está o problema? Por isso que o time do São Paulo empata demais. Porque vai pegar adversários que se contenta com isso. Como foi o Sport no Morumbi. Vocês acham que o Sport no Morumbi queria ganhar? Quando ele viu o São Paulo jogando ali pelo 0x0, ele falou, meu Deus, obrigado. Ele beijou o São Paulo e falou, seu lindo, te amo. Ele queria jogar pelo 0x0. Então você vai jogar contra o Juventude, você vai jogar contra o Vitória. Vocês acham que esses caras vão jogar por quê? Eles vão jogar pelo 0x0 também, porra. Se achar um gol, achou. Se não achar, foda-se. Vocês entenderam? Mas aí quando você pegar o Palmeiras, quando você pegar o Flamengo, o São Paulo vai pegar. Na volta do Mundial já tem o Flamengo no Maracanã, cara. Esses caras não vão jogar pelo 0x0. Vocês entenderam? E aí o São Paulo vai perder os jogos. Assim como perdeu pro Bahia hoje. Vai perder pro Flamengo, vai perder pro Inter no Beira-Rio, que também tá chegando esse jogo aí. E aí? E aí o Z4 vai vir, cara. O Z4 vai vir. Por enquanto não veio, porque tem times lá embaixo que começaram muito mal o campeonato, mas vai vir. Eu afirmo pra vocês hoje, não tem 4 times no campeonato que jogam futebol pior que o São Paulo do Meio-Dia. Não tem, cara. Tira isso da sua mente. O Juventude tá atrás, mas não joga pior que o São Paulo do Meio-Dia. O Fortaleza tá atrás. Não joga pior que o São Paulo do Meio-Dia. Todos os times que estão atrás do São Paulo não tem 4 equipes que jogam futebol pior que o São Paulo do Meio-Dia. Coloquem isso na mente. Pior que o São Paulo do Meio-Dia em futebol praticado, eu acho que só o esporte. Porque o futebol do esporte realmente é muito ruim. E mesmo assim, foi o bastante para empatar com o São Paulo do Meio-Dia em 0x0 no Morumbi. Para vocês verem o perigo.
O São Paulo dividia dos últimos 19 jogos, cara. Não estamos falando, cara, eu não tô falando de 5 jogos. Não tô falando de 6 jogos. Não tô falando de 10 jogos. 19 jogos últimos. 19 jogos de Série A contra equipes de Série A. O São Paulo ganhou 3, cara. 3, porra. Vocês conseguem entender isso? Conseguem? Ele ganhou do Atlético Paranaense no Brasileirão passado, que foi rebaixado o Atlético Paranaense, com gol do André Silva aos 90 minutos de jogo. Coloquem no Google se estiverem duvidando. Foi ali, ó. Suou sangue para ganhar do Atlético Paranaense rebaixado dentro do Morumbi. Depois disso teve mais 5 jogos onde ele não ganhou nenhum. Ele perdeu ou empatou, né? Inclusive nesses jogos teve uma derrota pro Juventude dentro do Morumbi. Juventude que brigava contra o C4. Isso ano passado, tá? Aí nesse ano, São Paulo teve os 2 jogos da Florida Cup contra Cruzeiro e Flamengo, onde não ganhou nenhum, né? E mais 11 rodadas agora do Brasileirão, onde ganhou 2 jogos em 11 rodadas. 2 jogos contra Grêmio, que estava no Z4, em casa, com um pênalti duvidoso em cima do Luciano. E do Santos também em casa, o Santos também no Z4, com o Rafael fazendo uma defesaça no fim do jogo. Que foi uma cabeçada do Tassiano, onde ele salvou a bola maravilhosamente. Tá? Esse é o São Paulo do meu dia. 3 vitórias em 19 confrontos de Série A, as 3 contra equipes do Z4, as 3 no Morumbi, as 3 suando sangue para ganhar. Vocês entenderam? Então, meu amigo, isso é campanha de rebaixado. Quando você não ganha de ninguém fora, quando mesmo em casa você só ganha de time que tá lá embaixo e ainda assim é no sacrifício, tem algo de muito errado. Né? E não venham com as lesões. Não venham se amparar nas lesões. O São Paulo do Zubeldia, quando teve o time completo, era igual. No Paulistão a gente viu. Contra Velo Clube, contra Inter de Limeira, contra Bragantino, tava Oscar, tava Lucas, tava o Caleri, tava toda essa renca. Quantos foram jogos? Empate com o Velo Clube, empate com o Inter de Limeira com a menos, que eles tinham 10 em campo, e derrota pro Bragantino, também com a menos, que eles também tinham 10 em campo. Isso para não contar derrota em casa pra Ponte Preta da Série C. Tá? Então não me venham com os desfalques. O São Paulo do Zubeldia é isso. Com o Lucas, com o Oscar, com a porra que for. Óbvio que tendo o Rodriguinho no lugar do Lucas é pior. Isso é óbvio, cara. Porque o Rodriguinho é horroroso. Tá? Ele é horroroso. Ele é um Shailon piorado, o Rodriguinho. Então óbvio que vai ser pior. Mas isso não quer dizer que se o Lucas tiver, vai salvar a pátria. Não vai, cara. Não vai, meu amigo. São Paulo do Zubeldia é mal treinado. Tá? É mal treinado. É um time que joga para não perder. É um time que falta ímpeto, falta ambição, falta criar chances de gol. Chances, no plural, tá? Chances de gol. Próxima partida contra o Vasco, em casa. É a última partida antes da parada pro Mundial. E aí? Se não ganhar esse jogo, meu amigo, eu vou falar pra vocês. Se não ganhar esse jogo, a água vai subir, tá? A água vai ficar, ó. Vai ficar, ó. Porque depois do Mundial, vocês sabem quem que o São Paulo pega? Flamengo no Maracanã, Bragantino em Bragança, Inter no Beira-Rio, Corinthians no Morumbi, Clássico, Fluminense no Morumbi. Essa sequência do São Paulo pós-Mundial. Quantos pontos vocês acham que faz aí? Flamengo no Maracanã, já adianto, 0. Inter no Beira-Rio, já adianto, 0. Bragantino em Bragança, porra, no Paulista com 10 em campo eles ganharam da gente lá. E estavam mal no Paulista, hein? No Brasileiro eles estão bem. Se o jogo for 11-11, faz 0 pontos também. Aí 2 jogos em casa, Corinthians, Clássico, talvez empate. E o Fluminense no Morumbi, talvez empate também. Faz 2 em 15. Com o Zubeldia aí faz 2 em 15 nessa sequência. Tá? Então, cara, é difícil. Tá? É difícil. O senhor Casares hoje estava lá na Europa, né, vendo a final da Champions, né, que é PSG, né, e tá lá sorrindo, todo feliz, ó, vendo o Bayern do PSG, enquanto o time dele tá indo rumo à Série B, né, tá indo em direção ao rebaixamento. É isso. Essa é a balbúrdia que é o São Paulo. Né? Esse é o time jogado às traças que virou o São Paulo Futebol Clube. Mas enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante, quero saber, né, o que você acha. Tamo junto e vamos tricolor.